Boa noite a todos. Vou logo informando que é muito melhor ser convidada do que ser anfitriã, viu, Jana? Estou mais nervosa hoje. Não, você não está nervosa, nervosa estou eu, Alba. Mas nem se preocupar, estamos em casa. Estamos sim. Tá bom? Então, boa noite a todos e todas. Eu já vi algumas pessoas que estão aí, alguns colegas que estão dando uma força, o pessoal da área de estágio, Joelson, Jocinai, Cláudia, Vânia, Raimunda, Assis, Norma Vídero. Ai, Olha, gente, tem muita meu gente boa aí, pastor, viu? Muito obrigada a todos meu vocês que estão pastor. aí. Que bom. Então, olá, boa noite a todos e todas, né? Essa live de hoje, ela faz parte das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Ciências da Educação, que é um departamento da Universidade Estadual de Santa Cruz, da nossa tão querida UESC, e faz parte de um projeto maior, que é o DCIE na quarentena, né? Esse projeto surgiu a partir do desejo dos docentes, da gente, nessa época de quarentena, manter um diálogo com todos aqueles que acreditam na educação, com todos aqueles que têm a educação como um foco, como uma militância política no sentido não apenas partidário, mas política no sentido da ação, de estar a serviço e de compreender a importância da educação para a formação das pessoas. Então, nós fomos no departamento pensando o que poderíamos fazer durante a quarentena, né? Que fosse algo que fosse prazeroso para nós e que também fosse esse diálogo aberto. E de muitas reuniões, muitos sonhos, muitas conversas, a gente foi construindo a proposta que é o DCIE na quarentena. E aí eu aproveito vocês para divulgarem bem o Instagram de lá do departamento, porque são várias atividades que fazem parte desse projeto. A gente tem o cinema na quarentena, a cada 15 dias a gente assiste um filme, faz uma discussão sobre esse filme. Ontem mesmo a gente teve uma sessão sobre o cinema na quarentena com as professoras Lívia e a professora Beta. A gente tem também um papo com meus professores, que é um projeto, é um trabalho em que os professores vão dialogando entre si, dialogando com os alunos e com todos aqueles que querem estar discutindo educação. E temos também a publicação de histórias de mulheres negras, mulheres empoderadas, que na época lutaram pela sua própria libertação, né? Mulheres que eram escravas e que mesmo na condição de escravas, elas se sentiam muito mais livres e que lutavam por isso, e são histórias que inspiram. Hoje a gente vive muito uma época de combate ao racismo, e uma das formas de combate ao racismo é o empoderamento. E essas histórias são belíssimas para os professores da educação básica estarem utilizando na sala de aula como textos de estudos, de análise e de debate. São textos que realmente empoderam a mulher, né, nesse sentido. E hoje à noite a gente está com a live de hoje com a professora Janacira. Essa live surgiu a partir do diálogo da área de estágio, e aí a gente já agradece a professora Rosenaide, que é a coordenadora da área de estágio, pelas as quantidades de reuniões que temos feito, as nossas discussões, nossas reflexões, nossos sonhos, e a gente foi costurando a ideia. A ideia é que essas lives, elas assegurem voz aos professores. A primeira live que a gente fez foi com a professora Cornélia, né? Com a sua própria história de vida e a sua militância profissional. E a partir daquele diálogo dela com a professora Rosinade, foi algo assim muito proveitoso e que serviu também de exemplo, né? Vamos dizer assim, para os nossos alunos e para aqueles que estão começando a docência. E hoje a gente está fazendo um diálogo com a professora Janacira, né? A professora Janacira, ela representa a educação básica, ela representa a rede municipal de ensino, onde eu comecei a minha história na educação pública, e eu estou vendo aqui que a professora Norma Vídero também está assistindo, e Norma foi uma grande inspiração na minha vida, foi pelas mãos de Norma que eu conheci a educação pública municipal, e foi lá que eu comecei a minha primeira experiência profissional na rede pública, que se tornou tão grande que quando eu precisei fazer uma escolha, eu fiz uma escolha pela educação pública. Então, Norma foi uma grande inspiração, ela é até hoje uma grande inspiração na minha vida, tanto pessoal como também na minha vida profissional. Então, eu me sinto assim, muito gratificada de ter Norma assistindo e ter todos esses colegas, alunos, ex-alunos e principalmente os colegas da rede municipal de ensino que estão na educação básica.
Então, a vocês todos, vamos ter uma noite bem proveitosa com a história de Janacira. Então, eu vou pedir a Janacira que primeiro se apresente, né, Janacira, para aqueles que não te conhecem, que serão poucos. Muito feliz de ver muita gente. Eu não levo muito jeito para o recurso tecnológico, mas estou tentando dar uma olhadinha. Tem muita gente querida com a gente nesse momento. Isso nos deixa muito feliz. Meu nome é Janacira, eu sou Janacira Ramos Soares, sou professora da rede municipal há 33 anos. Hoje, no decorrer, eu vou falar da minha história, eu vou falar um pouco onde é que eu estou atuando hoje, deixar para depois, né, Alba? Mas estou na rede municipal de Itabuna Isso. desde 1988. É isso, eu sou aqui da rede de Itabuna. Sou pedagoga com especialização em psicopedagogia. E Janacira, estou muito feliz com esse convite, Alba, apesar do nervosismo, estou muito feliz com esse convite. Antes até falei que não, mas estou feliz pelo convite de vocês lembrarem de mim, de você lembrar de uma mulher negra, você falou em mulher negra aí, de uma mulher negra que está aqui para falar um pouco de educação. Educação é algo importante na nossa vida e que muda histórias. E estou muito feliz mesmo por estar com você como mediadora dessa conversa, porque você sabe como você é importante na minha vida, né? Você é uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho. Muito feliz com o convite de Rosenaide também, e de ver muita gente querida, como Raimunda, que está aí com a gente, né? Raimunda e outras, o meu pastor está aí comigo, o meu pastor Erinaldo, e outros e outros. Muito obrigada, minhas colegas da sala de recursos. Depois eu agradeço a todos. Tá bom, Jana. Jana, fale-nos um pouco de sua história de vida. Um pouco da menina que se tornou professora e da professora que um dia foi menina. A professora que um dia foi menina, a professora que se tornou uma professora muito feliz. Gente, gostaria de dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz, porque sou professora. Ser professora para mim é motivo de muita alegria, sabe? É muita alegria. Então, a menina que se tornou professora é uma menina que... Rapidinho, uma menina que veio lá de uma cidade pequena, Baitaba. Não tem uma história muito diferente dos nossos meninos da escola pública, nossos meninos da escola da classe popular, a qual eu pertenço. Vim lá de Baitaba para Itabuna, como nossos meninos com problema familiar, né? Desestrutura familiar. Sou filha de uma mãe batalhadora, uma mãe assim que acredita, sempre acreditou na educação, uma mulher negra, batalhadora, que sempre nos incentivou a estudar, irmã de outra professora chamada Joselita, a minha irmã negra, que foi para a faculdade, entrou na FESP, antes de 1980, por aí, ela entrou na FESP, que foi uma proeza, porque vocês sabem que o acesso à universidade não era para todos. Graças a Deus que essa realidade vem mudou, né? Mas ela teve a proeza de entrar na faculdade, isso me incentivou a estudar. E ao teu sonho de formar, ao seu sonho de ser professora, pela dedicação que a minha irmã tinha, e pelo exemplo da minha primeira professora, que eu nunca esqueço. Então, eu eu estudei, sempre gostei muito de estudar, assim incentivado por minha mãe. Curti a escola pública, como nossos meninos, né? É assim, por isso que eu tenho tanta afinidade com nossos meninos, porque eu sou da classe popular, sempre fui de escola pública, sabe? E tornei-me professora aí, exemplo da minha irmã, e vontade também a necessidade de trabalhar. Estudei em escola pública até o básico, o extinto básico, e aí, no segundo ano, eu fui para a escola particular. Por quê? A situação não tinha melhorado. Não tinha. Mas tinha necessidade de trabalhar. Então, a única escola que oferecia o magistério à noite era particular, a Escola Firmino Alves. E lá eu fiz meu segundo e terceiro ano, sonhando em conseguir um emprego para custear a escola. Só que não foi fácil, não consegui. Imagina naquele tempo, uma menina menos de 18 anos, negra, da classe popular, para arrumar um emprego, muito difícil. Mas aí terminei o magistério e no ano seguinte comecei a dar aula em escola particular.
Na escola particular, cheguei e fui lá para a alfabetização. Foi aí que eu tive meu encontro com a alfabetização, que é a minha paixão. Tive meu encontro com a alfabetização. E aí, é isso, Alba. Mais alguma coisa? Você quer até aí, até Não, tornar-me professora, não é uma isso? história linda, Jana. E que não é diferente, como você mesmo falou, dos nossos alunos, né? As nossas histórias, elas acabam se reproduzindo, elas se repetem, e assim a gente vai dando continuidade à nossa vida. Jana, conte-me Eu um lembrei pouco. muito do Vida Maria, Alba. Um minuto. Eu lembrei muito do Vida Maria. Isso, O Vida Maria, só que a mãe da Maria, do Vida Maria, que a gente já assistiu várias vezes, não tinha a resiliência da minha mãe. A minha isso. mãe é uma mulher resiliente. E uma mulher, assim, apesar de não ter feito só até o quarto ano primário, ela é amante da educação. Então, eu tive incentivo para estudar, para mudar a nossa vida. A Isso. minha irmã também, né? Minha irmã foi uma heroína em ir para a faculdade naquele tempo. Você nos conta um pouco a sua história da menina que se tornou professora. E agora eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi os seus primeiros passos como professora, né? Você fez o curso de É. magistério, terminou um curso e foi ser a professora. Como é que foi essas Eu fui ter aprendizagens? Como é que foi esse início da profissão? esse início da profissão foi assim realização de sonho. E esse início da profissão representa muito para mim. Eu fui trabalhar no CISO, onde eu tinha uma coordenadora, vou dizer, parecida com você, sabe? Apaixonada por educação, parecida com a gente, porque nós somos apaixonadas por educação. E aí a minha paixão, que já era grande, ficou maior ainda. E aí eu trabalhei nessa escola particular, lá no CISO. Depois, 2 anos após, fiz o concurso do município, eu estava com o passar de concurso aberto. Eu passei em 3 concursos em um ano, e aí eu tive que escolher. Telebahia, escola particular que eu fiz o concurso, município. Claro, fui para o município, né? Fui trabalhar com minha gente, fui trabalhar com minha cara, com a classe popular. E aí trabalhei muitos anos, aí, chegando no CISO, trabalhei com alfabetização, minha primeira paixão, meu primeiro encontro. Fui para o município, quando você chega, não sei se mudou a realidade, mas quando você chegava no município, a sala que te dava é alfabetização, com meninos grandes, porque... E aí fui para a sala de alfabetização, me apaixonei mais ainda, e trabalhei na turma de alfabetização de 1988 na rede, até 2016. Sendo que muitos anos quem me dava suporte para esse trabalho era o meu magistério, só o magistério. E daí, nessas turmas, nós tínhamos a mesma inquietação de hoje que nós temos, que nossas colegas têm. Por que alguns meninos conseguem, por que outros não conseguem? E daí eu pensava, Jesus, só a faculdade para me responder isso, né? Jesus, só a faculdade para me responder isso. E daí pensei na faculdade. Não fui no primeiro vestibular da UESC, continuei pensando na faculdade e parti para um pouquinho outra coisa. Casei e tive meus filhos. Vamos cuidar de filho. Aí fiz vestibular outra vez, faltou 2 pessoas para poder entrar. Falei, então não é para estudar, não. Vou criar os filhos e vou me dedicar à escola e aos cursos, porque eu participei de muitos cursos, eu nunca parei de estudar. Estudar é minha paixão, já estou assim, ficando velha, mas eu gosto de estudar. Então, muitos cursos me ajudaram para poder fazer o meu trabalho, né? Mas tinha uma lacuna. Quando eu via os meninos que não conseguiam se alfabetizar, eu pensava, a faculdade vai me dar, será que a faculdade vai me dar um suporte para isso? E eu tinha o desejo de ir para a faculdade. Só que vieram os meninos da situação, vamos ser sinceros, não dá para uma faculdade particular. E aí a gente ficou no município quase 20 anos só com magistério, agora com muitos cursos. Eu passei pela seriação, passei pelo CBA, passei pelo ciclo de formação, que é a minha paixão, passei pelo ciclo de formação. A metade do ciclo de formação eu ainda só tinha o magistério, mas assim, a gente buscava muito estudar, mas faltava alguma coisa, a fundamentação teórica. E aí, você sabe, e aí, depois veio a faculdade, né? Que Vamos eu vou deixar a falar faculdade para depois. mais tarde.
Tá bom. Ô, Jana, e na escola que você foi estudar, que você foi ensinar no município, já existia essa prática dos professores se reunirem com o coordenador para fazer o planejamento, para discutir algumas coisas? Já existiam cursos de formação para os professores? Como era isso? Existia, ó, eu peguei período, eu participei de períodos na rede, onde tinha muitos cursos, nós tivemos um período que tivemos muitos cursos. Eu, falando de mim, participei de muitos em Itabuna, alguns eu fazia em Salvador. Eu acho que na época que você era chefe de departamento, Salvador, Ilhéus, a gente fazia muitos cursos. Quando eu ingressei no município, nós fazíamos sim o AC, que era na escola, que era o planejamento, onde nós estudávamos algumas coisas e planejávamos. Uhum. Existia assim, o AC. Isso. Professora Norma, que está assistindo essa nossa live, Norma tem uma participação muito decisiva, né, na educação do município. A época que você entrou, em 1988, eu entrei um pouquinho antes, entrei em 1986, mas foi uma época de também muita efervescência, né? A professora Norma, ela nos provocou muito a estudar. Quando estava se divulgando os estudos de Emília Ferreiro, então nós éramos ávidas por estudos, nós queríamos entender o processo de alfabetização, a psicogênese da língua escrita, não esqueço nunca. Líamos aquele livro, devorávamos e discutíamos. É a base. E ali começou, né, toda essa questão da formação mesmo continuada, esse movimento tão bonito dos educadores do município de Itabuna. Isso me marcou muito e é muito bom, né, a gente poder retornar a esse momento. Mas a sua fala também deixa claro essa coisa da escola também como um espaço de formação. Né? Não apenas uma formação continuada, definida por uma rede municipal, mas a escola enquanto esse locus da formação. Que isso vai acontecer nas reuniões de AC, nos diálogos com os coordenadores, nos diálogos com os próprios alunos, os desafios que eles trazem para a gente. Né? Cada aluno é um novo desafio. E como a gente vai construindo e vai se constituindo também enquanto professor, a partir e com esses desafios, a gente vai buscando também a nossa formação. Então, sua história é... E aprendemos muito com nossos alunos, né? Muito. Aprendemos muito com nossos alunos. A necessidade de aprender talvez venha também dessa necessidade de trocar com esses alunos, né? Precisamos atingi-los, né? E para isso precisamos tê-los e tê-los verdadeiramente enquanto sujeitos, enquanto pessoas de direito, e também buscando esses estudos para assegurar que a gente possa dar conta do nosso trabalho, que é o trabalho de ensinar, visando uma aprendizagem para os nossos alunos e uma aprendizagem que seja significativa. Mas, Jana, na sua história, você vai falando um pouco sobre o seu processo de escolaridade, né? E há alguns anos atrás, a UESC, em convênio com os municípios, criou o PROAção, né? Que era um programa de formação de professores. Era um curso de formação superior para os professores da educação básica. Então, a gente teve na sede, teve fora de sede, em Camaquã. Foram um período belíssimo de formação muito grande para os alunos e para nós, professores que trabalhamos. Mas eu queria um pouco que você falasse para a gente como foi essa experiência para você, enquanto aluna da UESC, né? De repente, você é aluna da UESC. Como é que foi isso para você? Ser aluno da UESC era meu sonho de consumo, sabe? Aí eu vou revelar para vocês agora. Vocês vão rir de mim, mas pode ir. O primeiro dia que eu entrei na UESC como aluna, eu chorei. Porque para mim foi a realização de sonho, sabe? Realização de sonho mesmo. Surgiu PROAção, vai fazer a prova. Eu estudei tanto que meu sonho era passar em primeiro lugar. Olha que ousadia. Fui para o sexto, mas passei e fui cursar a UESC. Que era o meu sonho, sabe? A academia era o meu sonho. E também, não só por mim, pelo meu sonho. Meu sonho era aprender mais para desmistificar algumas coisas em relação ao processo de ensino-aprendizagem, da alfabetização principalmente. Porque o que me inquietava, e me inquieta, hoje a gente já tem um pouco da resposta, mas precisa muito, muito mais, é porque alguns conseguiam e outros não conseguiam. Hoje a gente vai buscando respostas, e aí a gente vai perceber que consegue sim, consegue. Você vai dar aquilo que você é capaz. Você vai até onde pode, mas você consegue. Todo mundo é capaz de aprender. Com suas limitações, é capaz de aprender. Mas eu ficava naquela inquietação.
E aí, Proação veio. O ESC veio. Para mim, foi realização de sonho. E o curso, vou te dizer, Alba, o curso foi um divisor de água na minha vida. E eu acho que foi um divisor de água na vida de muita gente também. O diferencial do Proação, professores com prática. Professores que buscando teoria. Professor, eu não sei se existe esse termo, mas na minha cabeça ficou teorizando a prática. Sabe? Porque é um espaço onde nós conhecemos muita gente, onde nós trocamos muitos conhecimentos, muitos saberes, muitas práticas. A turma que fez Proação veio com muita sede e trazendo muitas experiências. Pensa, pessoas com 20 e poucos anos de chão de escola, de chão mesmo, trocando experiência e teorizando os seus saberes. Então, foi uma experiência fantástica. Eu digo sempre, Deus é muito lindo. Essa é a minha frase para meu Deus, para nosso Deus. E ele é tão lindo que ele preparou esse momento especial para mim, que foi o Proação, onde eu pude trocar com meus pares experiências e teorizar, não sei se é assim um termo, mas teorizar a prática. Então foi um momento que eu aprendi muito, sabe? Valeu a pena aquela determinação de estudar, de entrar, porque foi um momento que eu refleti, que eu teorizei, que eu repaginei algumas coisas. Algumas coisas foram repaginadas. E que eu consegui consolidar alguns saberes e algumas práticas. Algumas, também eu não vou dizer para você que eu peguei tudo lá do magistério e joguei fora, não, porque eu fiz um magistério muito bom. Eu tive uma Cornélia na minha vida, a professora Cornélia, que foi minha professora no magistério e foi no Proação, prazer muito grande. E eu tive outras e outras. Então, eu não joguei tudo fora. E também os estudos que nós fizemos, que a secretaria nos proporcionou, vou ressaltar aí, no tempo de professora, você falou nesse instante, que quando eu entrei, Professora Norma Vídero. Norma Vídero. Professora Norma Vídero. Então, a escola tinha vida, era escola com vida, sabe? E a gente aprendeu muito, e outras pessoas que passaram também, não só ela não, estou citando porque quando eu entrei. Então, eu não joguei fora esses aprendizados, mas a gente conseguiu pensar juntos, né, na academia, e construir um caminho, e construir uma postura, e construir um trabalho de conclusão de curso, onde retratava todo aquele conhecimento que nós tivemos durante o tempo da formação aí. Então, foi muito bom. Proação, para mim, foi um curso que foi um divisor de águas, que foi muito importante. E me deu base para construir o meu trabalho, a minha pesquisa, porque a minha pesquisa, eu me joguei mesmo na minha pesquisa de conclusão de curso, no meu TCC, a minha monografia, assim, eu pude pesquisar e eu pude encontrar muitas respostas à luz das teóricos, muitas respostas para as minhas inquietações. Para as pessoas, né, mais jovens, vamos dizer assim, nossos ex-alunos ou alunos, né, eles já entraram na UESC, o Proação já não existia mais, mas o Proação ele foi uma política pública, né, de formação dos professores que já tinham curso de magistério. Essa política pública vem a partir da provocação da LDB, quando estabelece que os professores da educação básica dos anos iniciais precisavam ter o curso superior, e mais o desejo que a gente já tinha também de ter um curso de educação superior que contemplasse os professores da educação básica, mas não um curso que fosse prepará-los para que no futuro eles fossem professores, mas um curso para aqueles que já eram professores, e que a gente pudesse estar dialogando, né, a partir da experiência de vocês, das teorias que nós estudávamos, do nosso próprio comprometimento com a educação, e que nesse mergulho foi uma imersão formativa muito grande para os alunos e para os professores que trabalharam no curso. E nessa imersão, a gente foi criando a proposta curricular do curso, o projeto pedagógico do curso, e foi um curso que realmente deu certo e propôs esse diálogo muito grande. Agora, Jana, você passou mais de 20 anos sendo professora, né? Como foi na sua cabeça essa questão de você ser professora lá com seus alunos e ser aluna em outro lugar? Ao mesmo tempo que você era professora, você era aluna. Como é que foi isso para você? Como você deu conta de organizar essas coisas para você? Foi um período difícil, mas de muito aprendizado. Por quê? Em momentos eu era a professora e no mesmo momento, porque eu fazia o ESC o dia inteiro e à noite eu era professora, porque eu dava aula para jovens e adultos. Gente, contar a experiência para vocês
eu já volto à sua pergunta. Eu tinha. Trabalhar com a classe popular é tão gostoso assim. Meus alunos do noturno, eu chegava da UESC que é arrasada. Porque eu ficava o dia inteiro lá e vinha trabalhar na Escola Novo Horizonte, que é um bairro aqui, que não é de Itabuna, é um bairro de Itabuna longe. E eu falava para meus alunos assim, gente, deixa eu descansar 15 minutos na secretaria. Vocês ficam aí, fazendo atividade. 15 minutos eu volto para a sala. Eles ficavam e eles tomavam conta da sala e 15 minutos eu voltava para a sala revigorada para dar aula. Então foi uma experiência muito boa também, cansativa, porém boa. Por quê? Vou te dizer por quê, Alba. Porque fiquei muitos anos achando difícil ir para a faculdade, filho, casa, essa coisa toda. Quando eu fui, eu vi que eu era capaz de estudar, buscar os meus sonhos, né? E ser professora, ser útil e ser profissional, sabe? Então, foi um período de aprendizado também para mim. Foi um período de aprendizado. Eu me tornei uma pessoa mais forte, me tornei uma pessoa mais ousada, e pude perceber, foi um período também de autoconhecimento, de conhecimento e de autoconhecimento, que eu pude ver que eu era capaz. É tanto que a mulher que ficou quase 20 anos sem voltar a estudar, terminou em dezembro a graduação. Em março, eu já estava na pós-graduação, porque eu vi que era capaz, eu vi que era capaz. E outra coisa, foi um momento que eu me coloquei no lugar dos meus meninos também. Eu sempre me coloquei, mas foi um lugar que eu coloquei no lugar dos meus meninos. Eu me vi como aluna, eu vi a dificuldade de um aluno, eu vi o que eles passam, sabe? E vi também como é gratificante. Eu já tinha isso na minha cabeça, mas eu pude materializar isso. Como é importante o conhecimento, como você rejuvenesce quando você aprende, como é importante aprender. Então, foi um período de aprendizado difícil, de troca e de conquistas também. E de assim eu me tornar uma mulher mais forte, sabe? Confiar no meu potencial, porque nós temos todo. Travou um pouquinho, mas vamos esperar só um pouquinho para ver. Mas o que a Jana está colocando é algo muito importante, né? De aprendizado, de autoconhecimento também, de valorização. Na sua fala, Jana, eu fui lembrando, né? A gente, na nossa condição de mulher, né? A gente acha que, às vezes, sair de casa para trabalhar, sair de casa para estudar, é como se a gente estivesse negligenciando um papel que inventaram que seria nosso. E o quanto é importante a gente se sentir fortalecida, se sentir empoderada, se sentir realizada, e o reflexo disso em toda a nossa família. Porque a gente passa a ter esse autoconhecimento, a gente passa a se respeitar mais e a ser respeitada, né? Então, a gente não é só alguém que assume o papel da mãe, da serviçal de cuidar da casa, mas é alguém que assume o papel que é um componente da família, junto com outros membros da família que estão juntos. Eu, quando fiz meu doutorado, eu trabalhei com vocês. Inclusive, você foi uma das pessoas, né, um dos meus sujeitos de pesquisa. E um dos relatos que mexeu muito comigo, não sei se você lembra, foi o depoimento de algumas professoras dizerem assim: professora, eu tinha as coisas da minha casa, mas eram para o uso dos meus filhos. E quando eu fui para o Proação, eu vinha com as atividades. Então, eu precisava usar o computador, e aquele computador que era só para meu filho usar, agora era para mim também. Eu também utilizava. E a gente tinha que negociar. E a gente também sentava junto para a gente poder estar discutindo, para eles também estarem me ensinando. Então, não era só eu, a mãe, que tinha aqui as obrigações, mas eles também me ajudavam muito nesse sentido. E aí você vê que isso une muito a família, une as pessoas e une num status diferente, que é uma relação mais respeitosa, uma relação mais horizontalizada, né? Não mais uma relação tão serviçal, mas uma relação mais de cumplicidade. E isso é um depoimento muito bonito na vida de vocês e na nossa vida também, na vida de cada um de nós. Por exemplo, hoje, para eu estar aqui, eu não domino a tecnologia. Aí fui atrás de minha filha para ela me ajudar. Ela demorou um pouquinho, depois eu disse: não, aí deixa ela que você for tomar banho. Eu disse: você só vai tomar banho quando acabar a live, porque agora você tem que ficar comigo até o final. Então, a gente vai criando outros diálogos, outras possibilidades, e vai entrelaçando mais isso, e a gente vai se fazendo também respeitar.
sem que com isso a gente precisa utilizar nenhuma ferramenta mais de violência, mas sim o próprio cotidiano e o diálogo. Isso é muito bom. Verdade, Alba. Isso é muito bom. Eu também tive essa troca, né? Porque eu não domino a tecnologia, até hoje eu não domino. Eu já briguei contra o computador, mas eu tenho a minha filha que foi assim, era a minha digitadora, né? Quando eu estava na UESC, né? Era a minha digitadora. Às vezes ela se estressa, porque minha mãe, você nunca aprende, e que está me ajudando hoje, sabe? Aqui, foi ela que preparou esse estúdio, como diz ela, para poder eu estar falando. Então a gente vê essa troca também, a gente aprende até a valorizar mais o outro também. A gente Isso. se valoriza e valoriza o outro, É, né? E os saberes. Saberes diferentes em pessoas diferentes, isso. né? Mas que se complementam, né? E isso é Se complementam. muito bonito mesmo. Ô, Jana, agora, você falou um pouco no início que o seu sonho de ir para a universidade, né? Você se sentia muito desafiada, porque você queria compreender melhor, né? Você usou o termo teorizar. Sim, Você queria estudar mais, você queria compreender alguns dos seus desafios do seu trabalho. Você poderia dizer para a gente quais são as mudanças que provocou essa sua formação na universidade? Provocou que mudanças na professora Janacira, na organização do trabalho, na materialização do trabalho, na avaliação dos alunos? Como é que isso aconteceu? veja só, Alba. Nós tínhamos alguns conhecimentos do magistério, mas algumas coisas a gente fazia pelo senso comum. Deu certo? Um ano a gente vai fazendo. Mas a gente não tinha ali a teoria. Nosso trabalho não era pautado em nada, muitas vezes, né? Era no nosso conhecimento do cotidiano, na troca com as colegas, que contribuem muito. Gente, se a escola fosse um professor sozinho, a escola isolada, como tinha antes, eu acho que era muito difícil, porque nós aprendemos a todo momento com nossos colegas. Assim, é muito bom ter pessoas para compartilhar, né? Mas a gente fazia o trabalho, muitas coisas, experimentação, muitas coisas da nossa cabeça, muitas coisas por ouvir falar, mas a gente não tinha um estudo aprofundado. E depois da academia, a gente vai se pautando em alguns autores, em alguns teóricos, em algumas correntes, e a gente vai fazendo o nosso trabalho, a gente tem um norte. Porque tudo na vida da gente nós temos que ter um norte, né? Isso. Na nossa vida toda, eu acho que o nosso norte é Jesus. Mas na nossa vida do dia a dia, da vida secular, nós temos que ter um norte. Nós não podemos pegar um arremate dali com um arremate daqui e construir uma proposta de trabalho. Nós podemos até aproveitar alguma coisa, mas nós temos que ter um norte. Então, a faculdade me propiciou isso. Me propiciou também consolidar alguns conhecimentos que a gente começava, mas a gente não, sabe, não consolidava. Tipo assim, a gente sabia, vou dar um exemplo prático. A gente tinha aquele menino com dificuldade de aprendizagem. E a gente tinha a prática de estar trocando atividade, tipo, uma atividade mais puxadinha, uma atividade mais fácil, mas a gente fazia isso no senso comum. Hoje, a gente sabe que cada fase que a criança está, você tem que dar X atividade. Isso a gente foi ver através, a gente foi sistematizar mesmo através dos estudos. E outras coisas mais. A gente, eu penso, né, que quando você não tem a teoria, você tem a prática, por melhor que você tente fazer, às vezes você esbarra na conclusão do seu trabalho. Em relação à avaliação mesmo. A avaliação é coisa muito séria. Não é a prova, sabe? Aproveitar para falar da prova. A avaliação, na nossa concepção, depois de tantos estudos, não é a prova. E hoje, nós podemos dizer que a avaliação não é a prova, porque nós estudamos. Nós sabemos que avaliar é diferente de verificar. Então, para isso foi necessário estudo, e é necessário estudo. Então, eu vejo assim, Alba, houve mudanças ao final do curso, mas nós precisamos ainda continuar estudando, porque o saber não se esgota, né? A gente precisa estudar. Até o final da vida nós somos eternos aprendizes, né? Nós estamos aprendendo a cada dia, aprende com outro, aprende com os teóricos, mas nós precisamos estudar. Então, foi um período assim, de consolidar muita coisa mesmo. E a mudança veio na minha postura também. Não digo no relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal a gente tinha com as crianças, mas assim, o processo ensino-aprendizagem, eu acho que a gente, é como se a gente tivesse selecionado
mais a maneira de trabalhar, sabe? Alguns saberes, algumas habilidades que a gente não tinha antes e que a gente não trabalhava com os meninos também, a gente foi sistematizando. Então, foi uma maneira de sistematizar o trabalho. Houve mudanças, sim. A gente não é a mesma, não. Ó, eu acho que qualquer curso que você faça, você não é o mesmo. Porque é só se você se fechar para o aprendizado. Se você se fechar, você pode fazer 1000 cursos. Você não muda. Mas se você se abrir para aprender, você for humilde saber que você precisa aprender, porque todos precisamos aprender, e aí houve mudança sim. Você traz um Eu tenho que elemento, Jana, responder. sim. Você trouxe um elemento importantíssimo, que é a reflexão. A ação docente, ela exige essa reflexão, né? Essa reflexão, por que que isso deu certo, por que que isso não deu, disso que deu certo, dessa prática, desse trabalho que deu certo, quais são os elementos que eu posso generalizar, quais são os elementos que são específicos desse momento, desse saber, dessa pessoa, desse aluno. Então, a reflexão vai nos ajudando e ela também vai com uma reflexão bem intencionada, ela vai nos ajudando a nos afastar um pouco mais do senso comum. Não é que o senso comum não seja bom, o senso comum ele é maravilhoso, ele é um conhecimento, agora, ele é um conhecimento inicial. Eu preciso do conhecimento do senso comum e eu preciso, a partir desse conhecimento do senso comum, e problematizá-lo para que eu possa estar compreendendo, estar aprofundando esse conhecimento e, a partir daí, estar construindo o que a gente chamaria, por exemplo, de um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico. Então, o conhecimento acadêmico não é um conhecimento que está longe do conhecimento do senso comum, a origem está lá. A gente precisa ter isso. E a gente precisa trabalhar entendendo essa relação, essa tensionalidade, porque isso é que vai, nessa interação, nessas tensões, a gente vai construindo a nossa formação que não se esgota. E a sala de aula ela é um grande laboratório nesse sentido. O tempo todo, é como você colocou mesmo, a postura do professor é não se conformar. É estar o tempo todo tensionando, perguntando, se autoavaliando, olhando, vendo o que é que você vai fazer a partir daí. E isso é o lado lindo da nossa profissão, né? Eu não estou sendo piegas, eu estou sendo verdadeira, porque é uma profissão que lhe possibilita o tempo todo você crescer mais, você se aprofundar mais, você estudar mais. E isso tem sido algo assim significativo para a gente, né? Eu queria registrar a presença de muitos alunos do Proação que estão aqui, que também são professores da rede, mas tem alunos de Proação também, do Proação também de outros municípios que também estão aqui. Tem, inclusive, Darluce, que foi aluna do Proação. Depois, Darluce se tornou uma professora substituta na UESC, muito contribuiu com o nosso trabalho, fez o mestrado na UESC e tem sido uma grande interlocutora, né? Muitos dos nossos projetos de pesquisa, a gente também tem procurado travar um diálogo com ela também e com todos os professores. Porque a gente não pode estar trabalhando a formação na universidade desconectada com aquilo que você falou, que é a experiência dos professores da educação básica. Todos esses saberes já construídos. E esse diálogo ele é fundamental para que a gente também possa estar fazendo a nossa própria autoformação também. Porque assim como o professor da educação básica não nasce pronto, o professor da universidade também não. Então, os desafios vão nos fazendo crescer e avançar. O Proação, na verdade, não é que o Proação tenha acabado, né? Mas com as políticas do governo Lula, a gente sabe que o Proação, um dos problemas que a gente tinha no Proação era a questão do financiamento, porque era um curso que era pago pelas prefeituras, e a gente tinha problemas com essa questão do pagamento. E quando o Lula entrou, o programa dele da formação dos professores, né? Ele então assume, o governo federal assume toda a parte do financiamento da educação, da formação dos professores, e aí é quando a gente vai ter o PAFOR, né? Que é o PAFOR que a gente vai trabalhar e que até o ano passado, ano retrasado, a gente ainda tinha alunos. A última turma do PAFOR formou o ano passado. E agora a gente vive hoje um novo desafio na UESC, né? Que é a pedagogia na educação à distância. Eu sou professora de lá, inclusive passei para meus alunos virem assistir a nossa live, porque amanhã eu vou estar com eles na sala de conferência, no bate-papo.
E a gente precisa estar trabalhando exaustivamente essa formação. E isso é um aprendizado para nós que somos professores formadores também. Então, a gente não está reproduzindo apenas aquilo que a gente já sabe, mas a gente está buscando todo esse arsenal que você coloca também, Jana. Então, essa busca é uma busca incessante do ser professor. Ele pode estar em qualquer espaço, mas o ser professor traduz-se nessa busca e nessa necessidade. Agora, Jana, conta um pouquinho para a gente, o que é que você está fazendo nesse momento agora? Nesse momento, eu continuo na rede, né? Na rede, estou na EE, estou atuando na sala de recursos multifuncionais da Escola 28 de Julho, sabe? Estou num momento de muita felicidade, trabalhando com um grupo muito bom, da educação inclusiva em Itabuna, né? Um grupo muito bom, muito amigo, muito parceiro, muito pesquisadores. A gente não para de estudar, a gente sempre está estudando, nos reunindo, estudando. Então, eu estou com essa turma e que responde a algumas das minhas inquietações, ainda nem todas. Por quê? Alguns alunos conseguiam se alfabetizar e outros não conseguiam. E a gente, quando terminou o curso, a gente foi para a psicopedagogia, buscando. Eu ia fazer uma especialização em alfabetização. Eu falei, não, mas eu vou fazer a psicopedagogia, porque, sabe? E aí, algumas respostas eu encontrei lá, e uma delas foi que o sujeito pode até não saber ler e escrever, não chegar lá no ler e escrever, mas o sujeito é capaz de fazer outras leituras. E essas leituras que o sujeito faz tem que ser aproveitada e que o nosso aluno, o nosso menino, eu digo nosso menino sempre, sabe? O nosso menino, ele vai dar aquilo que ele é capaz, mas é necessário que ele seja estimulado. Que nosso menino não é o inho e o inha, só por ser o inha, não. Que esse nosso inho e inha, você conhece meus inhos e mesinhas, né? Que são os meninos com dificuldade, que chama no meu TCC. Nossos inhos e inhas, eles precisam ter vez, eles precisam ter voz, e eles precisam ser respeitados, né? E eles vão dar aquilo que eles, até onde eles podem. Eles não vão, nós não vamos assim, ter o parâmetro, é porque eu quero assim, não. Nós vamos estimular e com certeza nossos meninos vão dar resposta sim, independente do problema que ele tenha. Independente. Ele vai dar uma resposta assim se ele for estimulado. E é isso que, por incrível que pareça, nós professores tentamos fazer, sabe? E professor da sala, esse trabalho na sala de recurso, ele me possibilita. Está vendo mais de perto essas dificuldades, está trabalhando mais de perto com essas dificuldades, né? Com esses meninos com dificuldade, esses meninos com algum transtorno, sabe? Então, principalmente o estar com o autista, que é, por incrível que pareça, era uma das nossas inquietações. Aquele menino que ficava lá quietinho, que eu não entendia por quê. Hoje a gente percebe que alguns meninos não têm diagnóstico, mas é um autista que está ali, é uma pessoa que está ali, que tem sua particularidade e que precisa ser vista e precisa ser estimulado. E para que a gente chegue a esse conhecimento, é necessário também estudar. Nós não temos culpa, porque no curso de pedagogia, de magistério, a gente estuda, dá uma pincelada, né? Mas a gente precisa se debruçar nos livros, nas pesquisas, para a gente entender mais esse nosso aluno, para que a gente faça realmente uma educação para todos. Uma educação para todos. Porque todos que foram matriculados, ele não é um número, ele é um sujeito. E ele tem que ser visto como sujeito. Então, a sala de recursos possibilita que a gente tenha essa visão, tenha esse tempo. Porque também não é que na sala comum não aconteça isso. As colegas vêm sim, mas é porque você com 30 alunos na sala, fica difícil de você ver certas particularidades. Claro. Né? Então, a sala de recursos nos possibilita esse olhar. E eu estou muito feliz na sala de recursos. Estou muito feliz. Vocês já perceberam que Gina está sempre criando novos desafios, né? Ela agora está na classe de recursos, tem se debruçado, tem estudado para poder assegurar a verdadeira inclusão, né? As crianças de educação inclusiva que estão dentro da escola, seja na classe de recursos, seja dentro da própria sala comum. Eles fazem esse trânsito entre um espaço e outro. Eles não são alunos apenas da classe de recursos, mas eles transitam
nesses espaços, Travou. e Jana tem Travou. desenvolvido estudos, está muito próxima dessa realidade e constitui isso como um desafio. O horário aqui, Jana, está danado. A gente só tem mais 10 minutos. Eu queria que você tentasse falar só um pouquinho, bem rapidinho, porque a gente está vivendo, Jana, atualmente, uma pandemia, né? E, como consequência da pandemia, o isolamento social. Então, a gente tem, por exemplo, na rede municipal de ensino, a gente tem um ano letivo de 2020 que não iniciou ainda, né? E, para você, quais são os impactos desse período que a gente está vivendo na educação das crianças da classe popular? A gente está vivendo hoje no Brasil isso muito acirrado, né? Aí, se as crianças, vamos dizer assim, da escola particular, essas se encontrou uma forma de assegurar uma aula à distância, uma aula remota, uma atividade. E as crianças da escola pública, essas estão esperando que a pandemia passe para eles voltarem à escola. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas, para você, qual tem sido o impacto disso na vida dessas crianças? Alba, mais uma vez, a classe popular está perdendo assim, o espaço para quem tem um recurso, um maior recurso. Isso não é só agora no novo normal, não. Porque às vezes a gente fala assim, só isso é do novo normal. O novo normal está sendo esse fato. Você sabe que os nossos meninos da classe popular, eles sempre têm menos recursos, têm menos oportunidade. Vamos ser sinceros, por mais que a gente faça, eles sempre têm menos oportunidade. E agora, é preocupante. Eu estou preocupada, como todos nós estamos preocupados, porque eles vão ter uma perda muito grande, Alba. Mesmo se for implantado o ensino remoto, quer dizer, nós já tivemos meses de perda, e se for implantado, nossos meninos não têm acesso. A maioria da nossa clientela não tem acesso, não engorda esse nome cliente. Nossos meninos não têm acesso. Nossos meninos não têm o recurso tecnológico. A maioria dos nossos meninos não tem acesso a uma internet que dê condição de um ensino remoto. E outra coisa, nossas mães, os cuidadores, os responsáveis dos nossos meninos, não têm condição de orientá-los, né? São pessoas que, muito dessas pessoas semi-analfabetas ou muito ocupadas, ou não. Então, nossos meninos, eu acho que vai ser uma perda muito grande. Só que vai ter que ser implantada alguma política pública para dar uma ajudada nisso aí, que eu penso que alguém vai pensar nisso aí, porque vai ser uma perda muito grande. Alguém vai pensar nisso aí, né? Eu acho que o coletivo deve pensar em algo que venha ajudar, que venha, sabe? Porque vai ser uma perda muito grande, principalmente para nossos meninos. Mais uma vez, nossos meninos da classe popular estão para trás. Porque a escola particular está assim, está fazendo ensino remoto, não é a mesma coisa, mas eles estão tendo a oportunidade de ter acesso à educação. E nossos meninos não. Tem cidades pequenas aí que eu procurei saber com as meninas que estão fazendo aquela atividade. Faz atividade, leva o bloquinho de atividade, que vai atingir os 50%, 40% dos meninos. E outros 50% vai fazer. Eu penso que pode fazer o que faz quando a gente manda atividade de casa, que volta escada, que virou um cigarro, que jogou para lá. Porque tem mães, tem cuidadores que não têm, né, essa habilidade, esse conhecimento para orientar. Então, vai ser uma perda muito grande e é preocupante, né? Ainda mais no momento que nós estamos atravessando. O momento que nós estamos atravessando de pandemia e outras coisas mais, questões políticas, também vai contribuir para isso. Pois é. Porque nós estamos um pouco sem orientação, né? Isso. Nós estamos até sem ministro da educação. Isso parece que não incomoda. Nós estamos sem ministro, prestes a perder o nosso financiamento, né? Porque se não for votado, isso é uma questão, né? Então, é tudo isso. Então, é um momento, Alba, eu penso que é um momento gritante, é um momento preocupante para nós, professores, e para os nossos meninos, principalmente. Mas, como você falou, também é um desafio, né? No coletivo, nós precisamos pensar para encontrar, estarmos focados bem agora na vida, né? Tentar manter essas crianças na maior segurança possível, e aí o fica em casa é importante, porque
os dados estão aí, né? As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo, nós precisamos cuidar da vida, mas sem descuidar em pensar como será essa pós-pandemia. E você coloca muito bem. Outra coisa que você levanta muito bem, que a gente precisa, é ver essas políticas públicas. Esse ano é o ano do Fundeb, né? A gente está em um país que está sem ministro e que as coisas, cada um está fazendo do jeito que quer e você não tem uma diretriz, você não tem um encaminhamento, né, em nível federal. Mas no nível municipal a gente vai precisar juntar o sindicato, o conselho, a universidade, a prefeitura, né, para a gente poder estar pensando e estar vendo o que a gente... Nós educadores, para a gente ver isso, como é que a gente pode. Jana, a gente só tem mais 5 minutinhos. A gente falou muito de professores que nos marcaram. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí, Damares, Márcia Peixinho, Joênia, Lidiane, muita gente que faz parte da minha história, faz parte da minha vida, e meus colegas também da UESC, né? Então, a Norma, vida, para mim foi um prazer enorme ter Norma aqui, ter minha amiga Raimunda, minha amiga e minha companheira tão próxima, né? Uma grande amiga. E eu lembrei hoje muito de uma professora da UESC que também me marcou muito e que marcou a nós todos. Marcou uma geração, que foi a professora Valdelice Pinheiro. Eu gostaria de ler um poema que ela fez quando nasceu a universidade. E logo depois desse poema, eu queria que você se despedisse do povo. Tá bom, Jana? Assim? Tá bom. Tá joia, Alva. Tá ok. Então, o poema de Valdelice é Poema de Primavera e de Paz para uma universidade que nasce. Valdelice Pinheiro. Este é um campo de paz. Aqui de todos os dedos brotarão sementes e flores próximas, anunciarão novos olhares, novos passos, nova luz e uma abertura nova sobre o mundo. Aqui, numa canção de amor, todos os braços contarão calor de todos os abraços, e na boca e nas mãos, a flor nascida, o beijo irmão da palavra que sabe, o gesto leite de poder para criar. Este é o campus, esta é a universidade que nós acreditamos, esta é a universidade que nós estamos construindo e que as outras gerações um dia vai estar aqui analisando o marco que nós deixamos. Então, Jana, eu gostaria que agora você se despedisse, né? E dizer para você que para mim foi muito significativo esse momento, foi muito emocionante estar com você, porque a sua história é muito próxima da minha história, né? Daquela menina da classe popular que estudou no IMEAN, que se formou no IMEAN. Você trouxe à minha memória também muitas coisas lindas, muitas pessoas que passaram pela minha vida. Dona Joana do Firmino Alves, né? Uma grande guerreira, uma inspiração para a minha vida até hoje. Quando penso em fraquejar, lembro sempre de Dona Joana. E ela vai me fortalecendo. Então o momento agora é seu, Jana. Se despeça de todos nós. Gente, eu quero agradecer ao DCE, na pessoa de Alba, né, que é a diretora do departamento, a Rosenaide Ramos, que me fez o convite, pessoa maravilhosa, pessoa linda, as minhas colegas, amigas e irmãs que torceram e oraram por mim, a minha filha que me ajudou nos recursos tecnológicos, ao grupo do SRM, que tem um diferencial, sabe? É um grupo irmão. É um grupo que a gente chora junto, que a gente festeja junto. A Márcia Peixinho, né? Nossa chefa, maravilhosa. É amiga. Eu digo chefa brincando, é amiga. E principalmente a todos os meus colegas da 28 de julho da rede municipal, né? Cada uma de vocês, o meu cheiro de estar vendo a gente aqui contando história. E principalmente aos meus alunos, aos alunos que passaram por mim nesses 33 anos de educação em Itabuna. A esses alunos que já formaram, outros que continuam estudando, os que pararam de estudar, mas que me ajudaram a construir a minha história enquanto professora, e professora feliz em Itabuna. E principalmente aos meus meninos da sala de recursos. Meus meninos que estão me ensinando muito, enquanto professora, enquanto gente, tá terminando enquanto pessoa, tá? Um abraço para todos. E muito obrigada aí, meu pastor Inaldo, que também está aí. Muito obrigada, que me orienta muito na minha vida espiritual. Eu também gostaria muito de agradecer a todos os meus colegas da UESC e do DCIE pela confiança que vocês têm depositado em mim.
e a forma como vocês cuidam. Para você ter ideia, esse poema eu tive vontade imediatamente, Cida conseguiu para mim. Então, vocês fazem uma diferença na minha vida. Queria agradecer a professora Rosinaide, coordenadora da área de estágio, pela confiança depositada em mim. Aos meus amigos e colegas também, a Joelso, Jocinai, Cláudia, Cândida, Viviane, que são da área de estágio, a professora Cornélia e todos os outros professores do DCIE. E também queria deixar registrado meu agradecimento a Norma, o Adson e Marcos, que são os nossos servidores que trabalham por detrás das cortinas, mas que são eles que asseguram que essas coisas possam acontecer pela gentileza deles, estão o tempo todo nos servindo e nos ajudando naquilo que nós precisamos. A vocês três, o nosso muito obrigado, vocês fazem diferença na nossa vida e esperamos fazer na de vocês. E a você, Jana, fica o meu abraço e como você falou, e o último abraço para os filhos dos trabalhadores desse país, né? Principalmente as crianças que estão na escola. E que a escola possa realmente assegurar a essas crianças o seu direito. O direito de aprender, não aprender qualquer coisa, mas aprender conhecimentos que possam realmente dignificar a sua vida e que possam trabalhar na sua formação. Nós estamos num país que parece um barco à deriva, né? Mas a gente vai saber reescrever essa história, reescrever esse momento. Essa história ruim vai passar, não só da pandemia, mas essa história política também. Isso tudo vai passar e nós vamos construir a nova história, porque nós já estamos construindo para além das políticas públicas que nem sempre chegam. Mas fiquem em casa, vamos nos cuidar e cuidar dos outros. Se precisarmos sair, vamos usar as máscaras, vamos nos proteger. Porque a pandemia não é uma gripezinha, a pandemia é séria e a gente já tem mais de 65 mil mortos no nosso país, na nossa nação e na nossa cidade, mais de 65 pessoas mortas. Então vamos encarar com a seriedade que o momento exige. Muito obrigada, um beijo a todos vocês. E aí está dizendo aqui que ainda tem 1 minuto. Jana, vamos aproveitar esse minuto. Então, para um sorriso das mulheres felizes. Os homens do Departamento de Educação são, assim, muito felizes, porque convivem com mulheres maravilhosas, empoderadas, entendeu? Mulheres que têm o nariz em pé, que sabem onde querem chegar e que vai trazendo eles junto conosco. Então, isso é muito orgulhoso. Isso me dá um orgulho muito grande. Então, um abraço a todos vocês e até breve. Beijos, tchau. Até breve. Tchau, Tchau, Jana. Tchau, muito obrigada. Clara também. Agora eu vou pedir a Clara, ajuda os universitários. Clara, como é que grava? Porque tem que gravar.